ponto. Hoje no quadro Direto ao Ponto, assim como em todas as terças, recebemos o diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. O tema de hoje, eu te confesso que quando eu vi ali na pauta qual seria o tema, a gente já começa a refletir antes do anúncio, inclusive, da legal, pauta, né? Rita? O tema de hoje é erro crasso, ganância, ego inflado e ciúmes pode pôr tudo a perder. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Vanessa, também, que acompanha sempre aqui, faz as imagens. Que joia. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas, Mike. Bom dia, ouvintes. Vanessa, né? Como estavam as férias, Rita? Tava boa? Estavam boas, estavam boas. Foi bom para descansar. E o Ricardo Sander hoje está de férias Ricardo também, Sander né? Que joia. Deve estar nos ouvindo ou não, né? Não sabemos, mas está descansando com certeza. Que bacana, que bacana. Acho que não, também acho que não, né? Nesse frio, merece, né? Que coisa boa. Tu sabe férias que hoje... da gente também, né? Exatamente. Férias para todos, né? Exatamente. Que bacana. Tu sabe que essa questão do erro crasso, o erro crasso é uma expressão que é bem conhecida no dito popular, né? E eu quero trazer a história por trás dessa expressão, como originalizou, qual foi a origem dessa expressão e como ela pode trazer muitos ensinamentos para nós, né? Crasso foi uma pessoa que viveu lá 2.100 anos atrás, aproximadamente, na época da República Romana, e ele fez parte de o que chamam do primeiro triunvirato, que eram 3 pessoas muito poderosas, que era Júlio César, que era Pompeu e que era Crasso, né? Marco Licínio Crasso, que fizeram uma constituição de poder informal em Roma e dominaram aquela região de Roma durante muito tempo. Aí tem um ponto que é muito interessante. Num determinado momento, Crasso ficou muito rico em função da especulação imobiliária. Ele ganhou muito dinheiro e, por isso, ele conseguiu fazer parte desse poder. Ele também foi por 2 vezes cônsul de Roma. E num determinado momento, começou aquela disputa de vaidades, né? Júlio César e Pompeu começaram a ter alguns êxitos em algumas batalhas. E num determinado momento, Crasso recebeu uma província chamada província de Síria, e que era tida como a província mais rica. Então ele recebeu aquela província para que ele pudesse governar aquela província da Síria com a promessa de que ele se tornaria ainda mais rico. Porém, meus amigos e minhas amigas, aqui tem uma grande sacada. Ele não se contentava apenas com a riqueza material. Ele procurava poder. Ele estava com a cabeça inchada pela vaidade, ele estava dominado pela soberba, e ele tinha ciúmes de Júlio César e de Pompeu. E naquele momento ele resolveu, depois de receber aquele governo da Síria, ele resolveu, de uma forma, para obter mais poder ainda, ele resolveu comprar uma batalha e invadir o Império de Parta. E naquele momento ele simplesmente achava que ele sabia tudo, que ele não precisava de mais auxílio de ninguém. Ele negou algumas orientações, algumas recomendações. Ele inclusive negou do rei da Armênia, ele negou 40 mil homens, mais 30 mil soldados, mais equipamentos de batalha, para que a batalha, a invasão do Império de Parta se desse pela Armênia. Ele acreditava que ele não precisava daquilo ali. E o fato é que ele foi fazer o caminho mais curto para invadir o império, para obter poder, não apenas mais riqueza, mas poder para mostrar para Júlio César e mostrar para Pompeu, que eram os seus parceiros, e para mostrar para o povo de Roma que ele era todo poderoso. Ele acabou, no final das contas, sendo morto. Ele também perdeu o seu filho nessa batalha, e inclusive registra a história que colocaram ouro derretido na boca de Crasso. Então, por ele ter se possuído de vaidade, aquele foi um erro que custou a sua própria vida. Por isso, essa expressão já vem vencendo séculos com a questão do erro crasso. E quantos de nós já vimos algumas pessoas muito próximas de nós envaidecidas, com a cabeça inchada, querendo obter mais e mais poder, e poder a qualquer custo. Pessoas, empresários, líderes tomando decisões precipitadas, fazendo investimentos que, se tivesse se aconselhado com 2 ou 3
Amigos, que hoje é o dia do amigo, inclusive, não, agora eu vou me aconselhar com um amigo meu e tomam decisões com a sua própria cabeça e colocam tudo a perder, muitas vezes, inclusive, tendo grandes tragédias, né? Ou seja, o grande ensinamento é para que a gente consulte as demais pessoas e não permita que a nossa vaidade assuma o comando da nossa vida. Não permita que o ciúme, muitas vezes, nos prejudique na tomada de decisões. Não permita que as emoções assumam o comando da nossa própria personalidade e impeçam a gente de tomar as decisões mais claras. Eu gosto sempre de deixar claro que algumas pessoas ainda tomam decisões com base em ficção e nós temos que cuidar para neutralizar a ficção, o estado emocional, a fantasia e manter sobre a mesa apenas os fatos e dos fatos os mais relevantes para que a gente possa, na nossa vida, tomar as melhores decisões e com muito cuidado para não ter a cabeça inchada de vaidade, porque isso pode pôr tudo a perder. E tomar cuidado com as nossas expectativas também, que são criadas por nós, às vezes são fantasias que a gente coloca e que daqui a pouco não tem relação completa com a realidade ou do que a gente gostaria que fosse e tem dificuldade de ver o que realmente é. Te ouvindo, eu penso a respeito de uma chamada humildade intelectual, que ela é necessária de entender que eu não sei tudo e quanto mais eu sei do que não sei. E já é um dito grego, né, que já fala de que só sei que nada sei. Então, é importante pensar a respeito disso, de que a gente sempre tem que aprender, independente de quem poderá nos ensinar. Qualquer pessoa, desde o mais jovem ao mais velho, a pessoa mais letrada, menos, eu acho que a gente pode aprender com qualquer pessoa. E daqui a pouco ter ideias diferentes com base com conversas diferentes. A gente nunca vai conseguir crescer como ser humano sempre ouvindo as mesmas pessoas, lendo os mesmos livros. É interessante a gente circular por ambientes diferentes que são estranhos a nós e que muitas vezes a gente não conhece, que poderão nos trazer um conhecimento, uma experiência de vida, um ensinamento diferente. Perfeito, Nicolas. A gente sempre fala que pode ser um erro crasso tomar as decisões com apenas a nossa própria cabeça. É legal submeter algumas decisões importantes da nossa vida para uma assembleia de vozes. Inclusive, ontem eu conversava com um empresário de Santa Cruz do Sul, para o qual nós prestamos assessoria e alguns assuntos nós dominamos e nós aconselhamos. E eu sempre digo, meu amigo, tu tem que tomar as tuas próprias decisões, porque é tu que é o dono do negócio. Só que é legal tu submeter as tuas decisões para uma assembleia de vozes que pode contribuir com as tuas decisões. Procurar um especialista do sistema fiscal, contábil, tributário, procurar um especialista do direito, das leis, procurar um especialista em tecnologia, procurar um especialista em pessoas, para que depois tu forme a tua própria decisão. Nós podemos consultar pessoas que são muito melhores do que nós em determinadas áreas, para que as nossas decisões depois sejam muito mais acertadas e não ficar acreditando que nós somos o dono da razão, somos o senhor das nossas decisões e que muitas vezes a nossa mente sozinha, ela não consegue enxergar janelas, lacunas de pensamento que outras pessoas podem abrir para nós. Então, submeta as tuas decisões a uma assembleia de vozes para que as tuas decisões sejam muito mais assertivas. Tuas não, as nossas decisões, né? Nós costumamos fazer isso. Momentos de aperto que exigem o nosso melhor, eles exigem que a gente submeta as nossas decisões a quem possa contribuir. E tem uma coisa importante. Antigamente, as pessoas tinham certa margem de erro maior. Hoje, no mundo competitivo, do jeito que está, uma falha agora pode colocar tudo a perder, porque tem gente que não está errando, né? Gustavo, isso é, e ouvintes, né, Nicolas, também, isso é um exercício diário no nosso dia a dia também, além da questão dos negócios, a Vanessa também está aqui acompanhando a conversa, um exercício diário, né? Até porque um vai alimentando o outro, né? A ganância, o ego inflado vai alimenta a ganância que alimenta o ciúme, um alimenta o outro quando vê, né? E o orgulho, juntando com tudo isso, eu acho que é um exercício diário para todos nós, né? Essa autoanálise também do quanto como eu estou me comportando em determinadas situações, né? Isso desde a família, as amizades, Rita, né? Hoje é dia do amigo, a tudo, né? Em tudo. No relacionamento conjugal, por exemplo, tem pessoas que por
por um momento de calor, uma briga, um ciúme momentâneo. As pessoas colocam um relacionamento de longo prazo a perder. Depois se arrependem. Nós perdemos uma amizade, às vezes, por não aguentar, por não segurar um calor de emoção. Depois a gente passa uma vida inteira fugindo da pessoa, atravessando a rua, envergonhado daquele momento. É o tal do movimento do day after, né? Naquele momento a explosão até pode ser prazerosa, mas ela dura pouco. E depois a gente tem que lidar com os cacos que ficam daquela explosão. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é fundamental que a gente não cometa os erros crassos, né? Lembrando daquele político muito rico lá de Roma, para que a gente tome as melhores decisões e não coloque tudo a perder por uma falha de planejamento, por um momento de excesso de vaidade, por ciúme, por arrogância, por acreditar que nós somos melhor do que tudo, por acreditar que nós temos todas as respostas. Seja humilde, né? E submeta as tuas decisões a uma assembleia de vozes. E muito cuidado com o que é dito, porque depois que você fala, por mais que peça desculpas, foi dito e não tem como voltar atrás. A marca fica, né, Nico? Que a gente não morra embebido em ouro derretido. Exatamente, exatamente. Obrigado, Bozete. Valeu, um grande abraço, pessoal.